noite, boa noite. Tudo bem? Quem que entrou ali? Vou esperar um pouquinho todo mundo entrar. Hoje eu vou fazer mais uma live da série, Os 5 traços, os 5 traços de caráter e a espiritualidade. Deixa eu deixar marcadinho aqui. Essa semana eu já falei sobre o traço de psicopatia, o traço da rígida, e hoje eu vou falar sobre o traço do masoquista, aquele traço que sente muito medo de se sentir culpado e humilhado. É um traço que não diz não, não sabe dizer não, né? Não consegue dizer não. É um traço que costuma carregar todo mundo nas costas, costuma carregar a lixa emocional dos outros, executa os planos dos outros, para os outros ganharem dinheiro, e se anula, deixa seus próprios sonhos de lado. Boa noite para quem entrou. Para quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Você não vai poder ficar na live, ela vai ficar gravada. Já estão gravadas as lives anteriores, as lives do psicopata e do traço de psicopatia, e a live do traço de rigidez estão lá no feed do meu Instagram. Vocês podem acessar. Esperar o Instagram entregar a live. Boa noite, Aline. Como você está, amada? Hoje já estamos na quinta-feira. Como foi sua semana? Me conte o bom e velhos micro resultados. Quais foram os micro resultados dessa semana? Você tem o traço de masoquista alto, né, Aline? Quanto que é a sua porcentagem? Você sabe uma coisa bem engraçada? Eu não sei se a sua internet hoje ela está ruim,
Mas sabe, o masoquista, ele costuma se anular muito, né? O masoquista, ele costuma se deixar sempre para depois. É algo inato dele servir os outros e não ser servido. É o instinto de servidão dele. E quando se trata de algo que é um tempo para ele, se trata de um desfrute dele, sabe? Um desfrute pessoal. Costuma acontecer coisas que façam ele... Ai, tá vendo? É melhor mesmo. Deixe lá cuidar de outras coisas, né? As evidências. A nuvem negra. A nuvem negra é chamada evidência, né? A gente é energia, né? A gente atrai. Se você tá com dor nesse traço, você vai atrair situações que façam você se sentir com a dor do traço. Deixa eu ver quem mais entrou. Boa noite para quem é a primeira vez. Vamos carinhas novas. Então, essa semana a gente tem falado muito a respeito dos traços, né? Das suas respectivas dores. E o quanto disso interfere na relação deles com a espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. A gente sabe que quando a gente está com muito medo ou com alguma dor, aquilo ali bloqueia o nosso relacionamento com Ele, né? Mesmo que seja numa situação em que a dor é tanta, que ali você às vezes se aquebranta, se ajoelha, ora, chora, pede, a dor ainda tá ali. Então, por exemplo, vamos já começar a falar do masoquista. É muito difícil ele largar, soltar essa dor, para que parece que Deus só tá falando ali, eu só tô esperando você soltar essa dor de volta pra mim. Solta, larga esses pesos. Parece que ele tá ali orando, chorando, se debulhando em lágrimas, pedindo, pelo amor de Deus, tira de mim essa dor. Mas parece que ele quer ficar agarradinho com a dor. Não, daqui, porque eu não sei viver sem esse peso aqui. Eu carreguei ele por muito tempo. Como assim agora eu vou ter que viver sem ele? O que eu faço? Como é que eu vivo a vida sem esse peso? Já começou ontem, fiquei a live quase inteira tentando. Pois é, e ontem foi a rígida, né, Aline? Boa noite, Cleo. Como você está? Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês me mandarem aqui, que também vai me ajudando a orientar a live. Qual foi a última vez, né? Ou em que situação, que é a mais recente, que você se lembra, que você se sentiu culpada? Né? A culpa é uma coisa muito fácil da gente se sentir culpa. As mães, principalmente, né? A culpa de não estar sendo perfeita, a culpa de não estar dando tanta atenção para as crianças, de não dar tempo de cuidar da casa, deixar a casa toda cheirosa. Boa noite, Ana. Qual foi a última vez que vocês se sentiram culpada? A culpada a culpa é mais fácil pedir a situação. Ou, se vocês quiserem também me contar, qual foi a última vez que você se sentiu humilhada? Eu, apesar de ter envolvimento com o traço de rigidez, eu já me senti muito culpada mesmo. Mas não por não ser perfeita, mas por não ter o controle. Porque eu achava que as mães tinham controle de tudo, inclusive da chuva, porque ela falava assim, leva casaco, porque vai chover, e chovia. Então eu acreditava que as mães tinham controle de tudo, até eu descobrir que não, que
elas não têm controle de tudo. O traço do masoquista, ele tem uma facilidade incrível em se sentir humilhado, mas ao mesmo tempo se parecer muito com uma pessoa humilde. Pode ver que os masoquistas, eles têm uma humildade lá no fundo deles. O que acontece quando o masoquista tá na dor? Ele se fecha, né? Ele fala pra dentro. Ele se expõe, já se expõe pouco, né? Na dor, ele se expõe menos ainda. O que mais que acontece com o masoquista na dor? Ele trava. Não consegue executar, né? Por medo de ser humilhado. Um alto poder de execução, todo travado. A Aline respondeu: humilhada. Uma situação há anos no trabalho. Um erro corriqueiro foi exposto diante de todas as colegas. Eu estava tão na dor que achava que merecia aquilo por ter errado. A ficha caiu anos depois. O traço de masoquista, ele não pode ser corrigido em público, porque ele se sente muito humilhado. Ele tem que ser corrigido fora dali. Hoje aconteceu um episódio com o Mateu. Eu tenho certeza que o masoquista dele se sentiu humilhado. Ele acabou errando com uma coleguinha. E na hora que eu cheguei, a professora logo de cara já quis falar do erro dele. Como ele estava cansado, né? Tava aquele horário das 6 que a criança já tá querendo ir dormir. Ele se debulhou em lágrimas e usou o choro como forma de para que a professora não falasse do erro na frente de todo mundo. Na verdade, ali o correto era a professora ter me chamado de lado, né, e ter falado a sós comigo, quietinha, sem expor ele. Inclusive é algo que eu vou comentar amanhã com elas. Mas como ele tava chorando, eu não sabia se eu escutava ela ou se eu dava atenção pra ele. Ali eu fiquei meio abananada, não consegui dar as devidas atenções a ambos. Então ali ele se sentiu muito humilhado. A gente sabe, né, que alguns traços têm dificuldade. Eu acho que a rígida também deva ter dificuldade em aceitar um feedback negativo assim na frente de todo mundo quando está na dor. Lembrando que todos nós temos o traço de masoquista. Alguns têm bem pouquinho e outros têm bastantão. Oi, Rô, boa noite. Seja bem-vinda. Eu, por exemplo, eu tenho 5% só de masoquista. A Aline, a minha colega que está aqui presente na live, ela tem 20, 21, 23, ela que escreveu aqui pra mim, 23 também, e é uma porcentagem alta. O que isso quer dizer, Anne? Quer dizer que numa situação onde, por exemplo, alguém demonstre um erro que eu cometi, eu posso sentir outras dores, mas a que eu menos vou sentir é a dor de ser humilhada. Já a Aline não, a intensidade dessa dor nela é muito maior. Então, vamos supor que eu e a Aline trabalhemos juntas, na mesma empresa. E numa reunião, 23, bastante, numa reunião, o nosso chefe, o nosso supervisor,
vai apontar algumas falhas em alguns processos. E ele começa a falar do que cada um ali tem falhado e aonde que pode melhorar. E bem, numa reunião vai acontecer isso, ele vai dar o feedback dele, é óbvio, não diminuindo a pessoa, mas apontando, olha, você está fazendo dessa forma, a gente pode melhorar, pode fazer isso. Um feedback natural, mas ainda assim, para quem tem o masoquista alto, ali ele pode se sentir humilhado. Veja a importância de um bom gestor de equipe, do RH, considerar os traços que é peculiar de cada um, que é único de cada um, né, a combinação dos traços, na hora, por exemplo, de gerir a equipe, na hora de contratar, na hora de colocar em certos cargos. A porcentagem do Diego deve estar me assistindo, eu não lembro da porcentagem do Diego. O Diego, eu analisei ele já fez análise corporal. Eu tenho um grande carinho pelo traço do masoquista, porque é o traço que eu menos tenho. E é um traço que, quando eu descobri qual que era a chave espiritual que faz virar, né, ele me encantou mais ainda. Eu adquiri muito mais respeito dele. E é como se... Teve uma vez, gente, que quando eu descobri os meus traços, eu fui fazendo perguntas para Deus. E teve um dia que eu encuquei do para que eu tinha pouco de masoquista. Meu esquizoide resolveu perguntar essas coisas para Deus. Deus, por que eu tenho tanto de tanto? Por quê? Porque a nossa dor, ela nunca é maior do que a nossa missão. Mas ela tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com a nossa missão. Eu tenho graficamente distribuído, mas o masoquista tem 5%. Todos os outros é uma média ali de 23, 24% a média entre os outros. Falei, Senhor, por que o Senhor me mandou com tão pouco poder de execução do masoquista, né? De usar, né, dados, planejamento, planilhas, saber mexer com métodos, né? Eu preciso criar um método para trabalhar. Por que eu não tenho? Lembrando que quando a gente se forma em análise corporal, a gente sabe que não existe um traço pior do que o outro. Não existe um traço melhor do que o outro. Existem os seus traços e quem você nasceu para ser. E tem a ver com a sua missão de vida. E Deus ali foi me explicando, ele foi me contando, ele foi me mostrando as origens do traço, o para que ele serve, para que ele foi criado. E o masoquista, ele só tem a habilidade dele, o superpoder dele, é a execução, a consolidação, né? Então, quando a gente procura, olha lá, o significado de consolidação, olha lá, consolidar é o ato ou efeito de passar do estado líquido para o sólido, na química, né? Ou por metáfora, ato ou efeito de instituição, característica, etc., tornar-se sólido, firme, estável. Quando vocês falam assim, firme, estável, eu, pelo menos para mim, eu automaticamente lembro da palavra rocha. E quando a gente fala de rocha, a gente lembra de quem? Vamos lá. Oi, a Dani, né? Esse estragar é o de Dani, mas é a Dani que entra. Boa noite. Quando a gente fala de rocha, de quem a gente está falando? Vamos ver se vocês acertam.
Os meus comentários estão um pouquinho lentos. Aproveitem para mandar para mais pessoas a live. Manda para quem vocês acham que convive com algum masoquista ou é uma pessoa com os traços, né, de masoquista. Jesus, isso mesmo, Jesus. Quando a gente fala de rocha. E daí, beleza, ele me respondeu. Ele vai respondendo conforme a gente vai fazendo as perguntas corretas, né? Se a gente não faz a pergunta correta, ele não responde. Ele, tá, senhor, então o masoquista, ele é consolidador. Ele tem habilidade de transformar as coisas em algo firme e estável, como rocha. Então, tem a ver com Jesus. Tá. Mas e agora? Não me respondeu. Eu sei que tem Jesus na parada, eu já tava tendo altos papos com Jesus. Mas eu precisava entender. Então, o masoquista usa Jesus para transformar as coisas estáveis em coisas firmes? Ele falou, é o que ele deveria fazer. Lembrando que todos os nossos traços foram criados por Deus e Ele nos deu os 5 traços justamente para a gente não só utilizar as nossas habilidades para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ser um adulto saudável. Ser um adulto saudável tem que envolver ser um adulto saudável com o espírito saudável e a alma também. Não é só o corpo, não. Eu falei, tá, então o masoquista, ele precisa utilizar Jesus para tornar as coisas sólidas, firmes e estáveis. Mas ele não utiliza. Por que ele não utiliza Jesus para transformar as coisas em sólido, firme e estável? Porque ele está na dor. Porque ele está sentindo a dor ou medo. Porque o contrário de medo é... Vocês sabem qual que é o contrário de medo? Qual que é o contrário da palavra medo? Vamos ver se vocês estão bons. Será que é coragem? Qual que é o contrário da palavra medo? Será que é coragem, gente? Ah, Thaís respondeu. É o amor. Lá em 1 João 4,18. Tá escrito aqui. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E isso inclui todos os medos dos 5 traços. Inclusive do masoquista. E daí eu perguntei assim, tá, senhor, então porque ele está sentindo a dor e o medo de estar culpado, né, de se sentir culpado ou humilhado, ou ele já está sentindo essa dor de culpa, de humilhação, e por este motivo ele não usa Jesus para edificar o reino. O que ele tem que fazer? E fui fazendo as perguntas, né? E ele respondeu. Bom, o básico de todo cristão, né? Qual que é o básico de todo cristão? É o básico, é a tarefa básica. Tarefa de casa de todo cristão, básico.
aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como o único método de acesso a Deus. E tá aí a chave. O masoquista que está sentindo a dor da culpa da humilhação, ou o medo da culpa e da humilhação, de fato ainda não aceitou Cristo crucificado, morto, estrupiado, sangrando, sem roupa, nu, cuspido, descarrado, num crucifixo. Não aceitou ainda. Não aceitou. Por quê? Porque quando você está sentindo, eu vou falar quando você, né, para todos que têm esse traço bastante forte, quando você está sentindo o medo de culpa, de humilhação, ou a dor da culpa e da humilhação, basicamente o que você está fazendo? Você está chamando Jesus para um café e você está falando assim: então é o seguinte, irmão, você se lembra que aquela parada que tu fez lá na cruz? Morreu e tal, pagou nossos pecados, levou toda a culpa e humilhação pela humanidade toda, lembra? Então eu acho que não resolveu não, porque eu que sou forte o suficiente para carregar o madeiro. Eu que sou forte o suficiente para continuar carregando a dor da culpa e da humilhação. Você desqualifica, você diz que não valeu de nada a morte de Cristo na cruz. Eu não sei se vocês, mas mesmo eu não tendo esse traço em grande quantidade, isso pra mim soa como um soco no estômago. Pra onde que essas questões me levaram? Tá, Senhor, ok. Então o masoquista ele precisa definitivamente aceitar o que foi feito lá na cruz, porque ele ainda não aceitou. A Aline falou: eu percebi algo de um tempo pra cá, quando o modelo do pai terreno, progenitor, nos faz sentir humilhado, é difícil aceitar o amor do Pai Celestial. O problema de paternidade, ele vem com mais força em certos traços. Mas o problema de paternidade, né, o bloqueio de paternidade, ele ocorre muito na rígida, esquizoide, psicopata. Acho que em todos, assim, depende, né? É necessário desbloquear a relação com isso. E quando você pega o combo dos 5 traços, os 5 traços, eles têm as suas respectivas habilidades. E, em resumo, em uma palavra, né? O esquizoide, a criatividade, o oral, a comunicação, o psicopata, a negociação, a liderança, o masoquista, a pura execução, a consolidação verdadeira, e a rígida, a agilidade, a proatividade. Ela tem execução ali também, mas vamos manter somente a proatividade e a agilidade para ela, pra gente conseguir ver o BO do masoquista. Daí eu perguntei assim: ok, senhor, eu já entendi. Então quando a gente tá lidando com o masoquista, é muito importante a gente falar do alto preço que foi pago lá naquele dia, lá na cruz. De que não é mais necessário ele carregar o seu próprio madeiro. Jesus fez isso por ele. De que já tá pago toda a culpa e toda a humilhação. Daí lembra que todo mundo tem masoquista? Alguns menos e alguns mais. Quando Jesus
Quando Cristo morreu por todos nós, por todos, a Aline que tem 23% de masoquista, Anne que tem 5%, fulaninho que eu já vi gente aí beirando os 35% de masoca. Quando Jesus veio, ele veio por todo mundo. Não houve distinção. E por que precisou vir Jesus Cristo? Porque até Jesus Cristo não vir e pagar por essa dívida por todos nós, todos estavam estavam debaixo de culpa e humilhação. Parem para pensar um mundo, naquela época, onde todas as pessoas, os masoquistas, estavam na dor. Não tinha ninguém executando nada. Mas Anne, as coisas funcionavam. Mas quando eu tô falando não tinha ninguém executando nada, é que não tinha ninguém executando as coisas para o reino. Tava todo mundo ocupado cuidando da vida do outro, um cuidando da vida do outro, um carregando o lixo emocional do outro, um humilhando para não ser humilhado, um culpando para não ser culpado. É isso que estava acontecendo antes de Jesus pagar pelos nossos pecados na cruz. Quando o masoquista está na dor, ele bloqueia totalmente o seu poder de execução para as coisas dele. E lembra que desde a primeira live eu sempre falo: amai a Deus sobre todas as coisas, e Deus faz morada dentro de quem? Dentro da gente. Então o masoquista, na dor, ele executava para todo mundo, ganhava dinheiro para todo mundo, erguia projetos para todo mundo, mas ele não olhava para si mesmo. Ele não sabe dizer não na dor. Então nesse momento, a última coisa que estava acontecendo até ali era o reino. O reino não estava sendo pregado. O evangelho não estava sendo pregado, os mandamentos não estavam sendo obedecidos. Lembra? O masoquista, ele é bom em obedecer. O masoquista, ele gosta de protocolos e listas, mas a lista principal que ele tinha que estar obedecendo, eles não estavam. Então era um monte de masoquista na dor, fazendo uauê naquela época. Jesus veio e disse assim, eu vou lavar toda a culpa e toda a humilhação para vocês. Quando Jesus fez isso, vocês percebem que é como se ele pegasse a dor no masoquista, pegasse na mão, vamos fingir aqui, a dor, aqui tá a culpa e a humilhação do masoquista. Jesus pegou na mão, levou para a cruz e depois jogou fora. O que sobra do traço? O que é ativado no traço quando nós não estamos na dor ou no medo? Respondem para mim. No caso do masoca, os analistas costumam chamar o masoquista de masoca, carinhosamente. Sobra a habilidade dele. Se lembram que o traço não pode coexistir ao mesmo tempo no medo e usando o seu superpoder. Então, para ele usar o seu superpoder, ele necessariamente não pode estar sentindo medo ou dor. O masoquista, para ele usar o seu superpoder dele, ele obrigatoriamente, necessariamente, ele não pode estar sentindo a dor ou o medo respectivo dele, que é a culpa e a humilhação. Vocês percebem que Jesus fez um baita de um favor imerecido de lavar a dor do masoquista? O medo do masoquista? Então sobrou a pura execução, a pura consolidação. Na hora em que Cristo morreu na cruz, é como se ele tivesse olhado para o traço masoquista para cada um de nós e falasse assim: meu filho, eu acabei de te liberar de toda dor, de todo medo, de culpa e humilhação, para que sobre só o seu poder de consolidação, que sobre somente o seu poder de execução, mas eu preciso que você execute e consolide o reino, os mandamentos, o nome de meu Pai.
E daí, quando o masoquista não faz isso, é como se ele invalidasse tudo que Jesus Cristo fez. E daí, quando eu falo masoquista, todas as pessoas que têm um traço masoquista, independente da porcentagem. Quando o masoquista está na dor, parece que ele é egoísta. Porque ele só pensa nas pessoas que ele vai parar de servir. Ele vai parar de pensar no sim que ele vai, no não que ele vai ter que começar a dizer. Mas não se trata dele, na verdade. É para trás dele. Se trata do reino, que Jesus fez o favor de lavar a dor dele para liberar ele para usar o recurso. Se todos nós temos o poder de execução dentro da gente, mesmo que algumas pessoas com um pouquinho menos de intensidade e outras com mais poder de execução, né, de intensidade, ali na cruz Jesus deu um jeito de lavar esse traço. Porque ele é o executor, ele é o fazedor. Ele é que gosta de seguir listas. Quer uma lista melhor do que seguir a lista dos mandamentos? Um protocolo chamado Evangelho que funciona muito bem. A Bíblia está cheia de dados, cheia de datas, cheia de números, cheia de contas para fazer. Mas o que está adora? Só que a dependência emocional dele é alta. E o inimigo sabe disso. O inimigo conhece os nossos traços melhores do que a gente. E o inimigo utiliza os medos dos traços, as dores dos traços ao favor dele. É ali que ele barganha, é ali que ele negocia. Boa noite para quem é a primeira vez que tá aqui. Boa noite, Tabita. E no dia em que o próprio Deus me entregou essa chave, eu percebi por que é tão difícil para o masoquista. Mas Anne, tem vários masoquistas que são saudáveis. Eu conheço masoquistas que são adultos saudáveis. Estão ganhando dinheiro, estão fazendo filho, não estão ficando mais doentes, mas não estão pregando o evangelho do reino. Usou o traço ao seu próprio fim. E ele vai prestar conta disso. Todos nós que temos conhecimento nos nossos traços e não damos 10% das nossas habilidades a favor do reino, do evangelho, nós vamos prestar conta sim. Nós estamos utilizando de um recurso que o próprio Deus deu para esse corpo, para esse cérebro aqui. Então, vai ter conta para ser prestada sim. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Se fez sentido para vocês. Que às vezes pode ser que você ainda não tenha pensado nisso. E daí, por que isso afeta tanto a espiritualidade? Porque se o masoquista ele não chegou nem ao ponto de realmente entregar o madeiro de volta para Jesus, tipo assim, Jesus, eu não tenho capacidade nenhuma de ficar carregando essa cruz aqui, toma e me volto para ti. Deixa eu ficar leve, deixa eu ficar só com a minha execução para os meus projetos, para os meus planos, para mim conseguir executar o seu projeto do reino de Deus. Você não chega ao Pai, porque se a gente só chega a Deus pelo Filho, mas a gente mal chega no Filho,
quiçá no pai. Quiçá no pai. O inimigo, ele sabe disso, gente. Agora eu quero que vocês imaginem no mundo hoje, tá? No mundo hoje. O inimigo sabe que o masoquista tem força de execução. Se ele mantém as pessoas desacreditando de aceitar Jesus, os masoquistas continuam usando os seus recursos de forma errada. E ele fica na zona de dor e medo, que é tudo que o inimigo gosta. E se o masoquista é o principal traço que pode realmente consolidar o reino de Deus, é justamente nos masoquistas que pode ser, neste momento, que o inimigo vai carcar em cima dele. Principalmente por meio de instituições, de denominações. Porque tá cheio de gente por aí que mesmo frequentando uma denominação, ainda está com sentimento de culpa e de humilhação. Tem um monte de gente que ainda não entregou de volta o seu madeiro. Pegam aquele versículo lá de tome a sua cruz e me siga ao pé da letra. Querem pegar o madeiro lá, que pesava não sei quantas toneladas. Acham que tem força para ficar carregando. É por isso que o evangelho, é por isso que o reino de Deus ainda não chegou. Tem um monte de masoquista por aí travado. A Aline escreveu aqui, ó, algo esclarecedor sobre o masoca que eu ouvi. Quando ele não está executando, ele se torna procrastinador. E a procrastinação ocorre quando alguém lá atrás da infância prometeu e não cumpriu. Todos os traços eles podem procrastinar. E vai variar de acordo com as crenças instaladas e o medo deles, né? Quando entendemos isso, liberamos perdão e entendemos que Jesus não é homem para que monte, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor promete, Ele cumpre. Eu não consegui entender, ficou um pouquinho confusa, mas mais ou menos. E é essa chave do masoquista. Tem a ver não só com Deus, mas primeiro tem a ver com Jesus, com Cristo. Ele precisa definitivamente largar os pesos, largar a cruz, devolver a cruz a quem pertence, né? A cruz, ela foi feita para Jesus, não pra gente. Mas a gente insiste em querer ir pra cruz. Jesus não é um homem para que... tá. Jesus... Quando entendemos isso, liberamos perdão e entendemos que Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor promete, Ele cumpre. Nós temos um poder muito grande nas mãos com a descoberta dos nossos traços. Só que nós temos que utilizá-los ele da forma correta. Deus está liberando vários conhecimentos acerca de desbloqueio espiritual, acerca de desbloqueio emocional, de cura de
de crenças, justamente porque nós somos os trabalhadores da última hora. Já houve muito tempo para que os filhos tivessem feito o serviço, não foi feito. E o Espírito Santo está capacitando nós para que a gente vá mexendo mais rápido ainda os pauzinhos dos nossos traços, das nossas dores, para ele completar o serviço. Eu quis dizer que quando entendemos que o sacrifício de Jesus é suficiente e as promessas dele não falham, então conseguimos largar o medo. Você já se perguntou, Aline, por que tem algumas pessoas que não conseguem largar o medo? Porque realmente tem pessoas que parece que não conseguem largar o medo. A gente fala, a gente explica, a gente fala de Jesus, a gente fala do Evangelho, a gente fala de Deus, a gente fala da palavra, a gente ensina, fala dos traços, fala dos medos, fala das dores. Mas tem pessoas que não conseguem largar o medo. Tem pessoas que têm medo da vida. Vocês já conheceram alguma pessoa que tem medo da vida? Uma passagem em que... Uma parábola em que Jesus fala pra gente pregar o Evangelho para todas as pessoas, sem distinção. E que a separação do joio e do trigo vai ser feita só lá na frente. Nós não temos a capacidade de discernir quem é o joio do trigo. O que acontece? O joio e o trigo, fisicamente, eles são muito, mas muito parecidos. Só dá para saber que o joio é joio na hora da maturação, lá na frente. Eu acho que o Diego tá aí, o Diego pode me confirmar. O Diego faz agronomia comigo. E não tem como sair tirando o joio, porque você pode arrancar o trigo, que é bom. Por que existe essa parábola? Porque Jesus, ele olha o nosso coração. Você não consegue saber o que tem dentro do coração da outra pessoa que pode estar escutando você levar o Evangelho. Mas existem algumas dicas que nos mostram de que talvez aquela outra pessoa ali, ela seja joio. De que ela não seja trigo. São as pessoas que têm medo da vida. Pessoas que têm medo da vida podem estar cumprindo um papel de joio. Lá em acho que em Romanos. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, gente. Eu não vou lembrar assim em Romanos, gente. Eu nesse quesito de lembrar. Mas tá lá em Romanos, recomendo que vocês leiam.
é que existem algumas pessoas que o próprio Evangelho recomenda que nós não percamos nosso tempo. É a mesma coisa das pérolas aos porcos. E o problema é que às vezes essas pessoas, elas estão próximas da gente. Ela é um pai, é uma mãe, é um marido, é um irmão. Tem pessoas que não é pra gente meter o bedelho, de que é pra gente deixar pra Deus. Eu estou procurando aqui, se eu achar eu vou falar aqui pra vocês onde que está. Isso que o cristianismo, ele é um lifestyle, né? Nós temos que viver ele e passar pelo exemplo. Não sei se você já tiver essa experiência de você encontrar uma pessoa, parece que a pessoa era de outro mundo, próspera, abundante, família incrível, tudo dando certo. Mas você raramente via essa pessoa falando como um doido varrido. Ah, porque Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é aquilo. Porque tem gente que não precisa ficar falando muito, mas porque a pessoa vive aquilo. Você fala, nossa, como que aquela pessoa fez isso? Quando você chega perto dela, você descobre é porque ela prega o reino. Ela vive o reino, porque o reino já está no meio de nós, já está dentro de nós. A frequência do reino, ela já está instalada como um drive na gente. Só que o inimigo sabe como travar. O inimigo sabe como bloquear. Ele botou um vírus que faz inativar o reino na gente. A Aline falou Mateus 7, 6. Eu lembro que tá no final. Mateus 7, 6. Dos porcos, né? Hoje eu escutei que o que acontece quando dá pérolas aos porcos. Eles mastigam, quebram a pérola e a pérola acaba se tornando, né, pedacinhos, caquinhos, se torna um material perfurante. Ele engole aquilo, ele come, ele se corta por dentro e depois sai gritando de dor e te olha como se você fosse culpado. O porco faz isso. Realmente ele faz isso. Então, por que ele orienta a gente não atirar pérolas aos porcos? Porque pode voltar ainda contra a gente. Pode ser usado ainda o vitimismo da outra pessoa, que a outra pessoa faz com as pérolas, pode voltar contra a gente, pode dar ruim. Então, por isso que ele orienta não atirar pérolas aos porcos. Eu vou postar nos meus stories. Eu vou lembrar qual que é a passagem, tá? E vou postar lá. Eu vou pedir pra vocês encaminharem essa live. Ela vai ficar salva, ela vai ficar gravada. E eu vou pedir pra vocês encaminharem para as pessoas que precisam.
E vou pedir para vocês também, se vocês ainda não colocaram, não se inscreveram lá naquele link que tá lá no meu perfil. Essa série de lives faz parte do lançamento do primeiro grupo de mentoria que eu vou abrir na semana que vem, na segunda-feira, uma mentoria em grupo. E essa mentoria ela vai ser a base dela vai ser os traços, independente da porcentagem, tá? Independente de gráfico, se as pessoas não tiverem o gráfico, vão poder fazer também. Uma mentoria em grupo. E que vai ser para destravar os traços na espiritualidade. Eu não vou ficar focando no dinheiro, não vou ficar focando muito na saúde, porque eu sei que dinheiro e saúde é consequência da espiritualidade. Então, nós vamos fazer estudo bíblico, nós vamos pegar o evangelho, vamos ter tarefas com base nos traços e na espiritualidade. Nós precisamos acelerar mais ainda a volta dele, que tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Tá? Eu conto com vocês. Me falem se vocês estão gostando, se vocês têm acompanhado todos os dias. Para quem vai assistir depois essa live, vocês podem deixar comentários, me mandem direct de alguma dúvida que ficou sobre algum assunto, se eu falei alguma coisa sobre algum traço, tá? Quero que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso. Eu agradeço a presença de todos vocês, quem ficou até o final, tá? Não esquece de cadastrar o e-mail. E daí, mesmo quem assistir a live depois, manda pro amigo, manda pra amiga e fala, né? Comunica, fala, amiga, se inscreve lá no link dela pra você receber em primeira mão, porque eu vou abrir o carrinho, na verdade, no domingo. Mas só quem tiver naqueles e-mails ali é que vai receber essa informação. Aí na segunda-feira eu divulgo abertamente. Vou dar prioridade para quem tem assistido, visto as lives. Tá bom? Eu agradeço muito quem ficou até o final. Que Deus abençoe vocês. Que o que eu tenha entregado hoje aqui faça muita diferença. Que vocês consigam colocar algo em prática. Que vocês consigam visualizar o tamanho do favor que ele fez em nos liberar nossa pura consolidação. Vão lá e só executem. Peguem a lista de mandamentos do meu Pai, peguem o evangelho que foi deixado e pratiquem. Executem. Tá bom? Um beijão pra vocês. Até amanhã. Amanhã vai ser a live do Esquizoide. Beleza? E eu tô bem ansiosa. Beijão, fique com Deus.